Boa noite, pastor. Graça e paz. Fala, Thiago, tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Pastor, é um grande prazer ter o senhor aqui conosco nessa noite, tá? Para estar compartilhando aí o seu conhecimento, abençoando a nossa igreja. Então, quero falar em nome da igreja e meu nome aí, agradecer aí, tanto meu nome quanto o nome da igreja, pela sua disponibilidade, sua participação, tá bom, pastor? Prazer é meu estar participando. Obrigado pelo convite. Vamos então estar iniciando a nossa live dessa noite. Nosso convidado dessa noite, para quem está aí assistindo essa live, é o pastor e professor, né, Márcio Simão. Ele é coordenador do curso de teologia, né, da Unigran Rio, IAD. Também é pastor batista na Igreja Batista em Itaipava. Ele também pesquisa, né, a literatura, em especial a literatura fantástica, como locus teológico para o discurso da teologia e para a experiência mística cristã. Eu queria começar, pastor, perguntando aí um pouquinho sobre, explicando um pouquinho sobre essa sua relação aí com a literatura fantástica. Cara, Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todo mundo que está assistindo também. Obrigado mais uma vez pelo convite. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de literatura fantástica. Que, na verdade, envolve um gênero bastante amplo, dependendo do autor que você pesquisa, né? Então, desde ficção científica até livros de fantasia, até livros mais misteriosos, então, como contos de Edgar Allan Poe. Então, assim, essa literatura sempre foi uma paixão minha desde que eu me entendo por gente. Então, eu amo ficção científica, já li muita coisa, né, dessa área. Já li O Senhor dos Anéis umas 5 vezes até hoje, a trilogia, sem contar o Silmarillion, o Hobbit, Os Contos Inacabados e os outros livros do Tolkien. E também muita coisa do C.S. Lewis, que é o autor que eu pesquiso, na verdade, desde a graduação em teologia. Então é um universo que para mim me encanta muito, assim, tem muito a oferecer, né, para a vida em geral. Muito bom, pastor. Eu queria que o senhor explicasse aí principalmente aí para quem está assistindo e às vezes não conhece a terminologia, né, literatura fantástica. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é literatura fantástica e qual é o propósito da literatura fantástica. Então, Tiago, na verdade é um termo, é um gênero literário, né, que é um pouco difícil de definir. Como eu falei até um pouco antes, depende muito do autor que você pesquisa. A Ana Luísa Camanari, perdão, ela escreveu um texto, um livro, da pesquisa sobre o tema, sobre literatura fantástica. E é interessante que ela vai pontuando na sua obra os vários autores que se debruçaram sobre o tema para pensar o que é literatura fantástica. Então, para a gente tentar assim encontrar uma definição, talvez o melhor caminho seja encontrar, dentre esses autores, os elementos em comum que eles percebem nesse gênero literário, né? E aí, dentre esses elementos, talvez o que mais se destaca é uma intromissão, entre aspas, de um elemento do espanto, do insólito, do sobrenatural, do não explicável no mundo racional. Então seria uma espécie de espanto, né? Uma literatura que causa espanto, não porque gera fuga do mundo, gera resistência ao mundo, mas porque consegue devolver ao mundo, ao nosso mundo racional, né, uma dimensão de um elemento fantástico, de um elemento que ultrapassa a nossa própria capacidade de pensar, né, nossa própria capacidade de raciocínio, digamos assim. Não é um elemento contra a razão, mas ele vai além da razão. Então, por exemplo, essa autora ela diz o seguinte: narrativa fantástica, há uma oscilação entre, para explicar o termo, né, que pode ser explicada pelos traços comuns existentes entre romance gótico, narrativa fantástica e realismo mágico. Três gêneros literários que, num certo sentido, acabam se encontrando na literatura fantástica, né? Então, definir esse termo é bastante complicado, como eu falei. Agora, é interessante pensar os seus, como você perguntou, os seus propósitos, né? Qual é a sua finalidade. E acho que nesse sentido ela fornece a nós uma grande vantagem, que ela responde a certos anseios humanos que a mera racionalidade não é capaz de responder. A gente é fruto, na verdade, no Ocidente, a gente é fruto
de uma ênfase muito grande num racionalismo que vem desde o iluminismo positivista, do positivismo do século XIX, e vai nos afetando, né? E aí a gente acaba lendo a vida com uma única lente, que é a lente racional. Mas nessa perspectiva, se perde muito do elemento humano. E aí essa literatura ajuda a reencontrar esse elemento. É justamente por isso, inclusive, que ela pode também servir, né, que é servir de ponte ou de lugar para a reflexão teológica. Porque também a reflexão teológica ela precisa ultrapassar esse mero racionalismo, né, positivista, que é muito fechado em si mesmo, que é muito dualista. Então, acho que ajuda, né, ter esses pontos de contato ajuda a refletir. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história da literatura fantástica, né, sobre como surgiu esse gênero literário. Olha, é assunto para mais 5 lives. A gente tem um autor chamado Charles Nodier, que é o primeiro autor a se debruçar sobre esse conceito de literatura fantástica, de tentar entender a própria história, né, desse conceito. E ele divide esse conceito em 3 momentos. Ele fala primeiro da poesia como essa expressão de uma sensibilidade humana. A linguagem poética tem muito disso, né? A poesia ela é capaz de dizer coisas que outras linguagens são incapazes de dizer, né? Aliás, essa é a beleza da arte em geral. Ela é capaz de expressar algo que o mero falar não é capaz de dizer plenamente. Então ele fala da poesia. Da poesia, ele passa por um segundo momento, que seria o foco poético que se volta para um desconhecido, para o universo da alteridade, do encontro com o outro, né, diferente de mim, tanto fora de mim quanto dentro de mim. E aí ele diz que aqui abre esse espaço para a própria religiosidade humana. E um terceiro momento que ele propõe, que é a lógica, é um tema engraçado, ele fala da invenção da mentira. Mas não a mentira lida de forma pejorativa, né? A mentira como essa capacidade de recriar mundos, né? De criar novas realidades. E aí isso que é interessante. Então ele é o primeiro que propõe essa análise, né, do que é a literatura fantástica. Depois dele, você tem outros autores que vão se debruçando sobre o tema. Dentre esses autores, um que eu pesquisei muito é o Tsivan Todorov. É um crítico literário, trabalha crítico de gêneros literários em geral, e ele analisa muito bem essa perspectiva da literatura fantástica. Né? O que ela é, o que ela pode representar para nós, como é que ela se desenvolveu ao longo do tempo, né? E aí, como eu falei, dependendo do autor pesquisado, você encontra uma definição mais abrangente ou menos abrangente. Tem alguns autores que entendem a literatura fantástica como um elemento que envolve autores diversos, de diversos séculos, que trabalham esse tema vinculado ao insólito, ao misterioso, ao fantástico, né? ao sobrenatural. Outros já cortam mais esse período histórico e propõem. É um gênero literário que nasce no século XIX, e aí diz respeito a certos autores apenas. Mas eu acho que os dois podem se encaixar, né? Porque a leitura aqui, como eu estava falando, é pensar o que ela pode proporcionar para a gente, né? E aí, eu acho que aqui um elemento bem interessante da literatura fantástica é essa questão de assombrar-se com aquilo que a gente acha comum, né? Porque às vezes a gente se acostuma, né, com a própria vida, né? A gente se acostuma. E de repente a literatura apresenta um elemento insólito, algo que está presente na realidade, mas que não é só dela. Atravessa a realidade, né? E aí esse elemento é importante para a nossa formação mesmo, enquanto seres humanos. Muito bom, pastor, muito bom. Agora eu quero fazer esse link, né, da literatura fantástica com o meio cristão, né, com a teologia, né. Assim, a literatura fantástica eu acho que ela é bem mais explorada no meio secular, pelo menos é a minha impressão. Né? Se eu fizer falar alguma coisa equivocada, você pode ficar à vontade para me corrigir, tá? Não sou nenhum especialista no assunto. Mas o que me parece, né, é que no meio secular a literatura fantástica ela é mais explorada, né? A gente vê Harry Potter, a gente vê os super-heróis, né? Eu acho que é considerado na literatura fantástica, né? Enfim, Percy Jackson, a gente vê vários livros, né?
desse gênero. E no meio cristão a gente não vê tanto, né? Como a gente vai explorar C.S. Lewis, mas C.S. Lewis já é um autor já antigo, né? Entre aspas, não é um autor assim que já faleceu. Difícil você encontrar autores hoje em dia. Fala assim, um autor que está vivo hoje, que explora literatura fantástica. Pode até ter algum, mas não é tão conhecido assim, né? Pelo menos no meio cristão. Quando a gente fala de literatura cristã, a gente pensa logo em Lewis, pensa em Tolkien, pensa nesses caras um pouco mais antigos. Então me parece que é um pouco mais explorado pelo meio secular. Se você quiser também discursar sobre isso quando o senhor tiver a oportunidade, pode ficar à vontade, né? Tá. Então eu queria que o senhor falasse, assim, defendesse, né, a importância da literatura fantástica para a vida do cristão, para o meio cristão. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Se é Tá. importante, se não é, né? O porquê é importante. Enfim, fica à vontade. Eu acho que é importante. E assim, é importante em vários sentidos, né? Por exemplo, vou falar primeiro do campo da própria teologia. A teologia, ela tem a pretensão de fazer um discurso sobre Deus, né? A gente sabe, né, e alguns descobrem isso com um espanto durante o curso de teologia, que na verdade o nosso discurso não pode ser sobre o Deus em si mesmo de forma absoluta, né? Porque não há boca humana capaz de falar de Deus de forma absoluta. Então o nosso discurso sobre Deus sempre é relativo, ele sempre aponta para algo, né? Ele não se fecha, ele não pode ser uma doutrina considerada absoluta sobre Deus. E eu acho que nesse sentido a literatura fantástica nos ajuda nisso também. Por quê? Porque a literatura fantástica, ela ajuda a, como eu disse antes, a repensarmos a nossa ideia de realidade. Não é que ela negue a realidade, mas ela propõe uma análise que supera a realidade, que participa da realidade, mas que a supera. Dá uma dimensão nova. Que é a dimensão da própria arte, da própria literatura, da própria poesia. A Adélia Prado, por exemplo, tem um poema que diz o seguinte: às vezes Deus me tira a poesia. Vejo uma pedra e olho uma pedra. Né? Você olha uma pedra e vejo só uma pedra mesmo. E eu acho que esse elemento que a gente acabou perdendo na construção do nosso mundo ocidental especial, mas também da própria teologia, é um elemento problemático. Por quê? Se eu considero a teologia como uma espécie de racionalização absoluta sobre o divino, sobre o sagrado, então eu vou entender que o meu discurso sobre Deus é absoluto. E sendo assim, ele acaba sendo um instrumento de medir os discursos alheios, inclusive considerando certos discursos diferentes do meu como hereges, como necessários de serem apedrejados, né, serem expurgados, etc. Então, acho que nesse sentido, olhando a teologia com o olhar da literatura fantástica, a gente percebe o seguinte: a teologia não pode ter a pretensão de esgotar Deus, né, porque já dizia Santo Agostinho, né? Um Deus compreendido não é Deus. Né? Um Deus que cabe na nossa cabeça não é Deus. Então Deus é de quem nós falamos, e aí a teologia tem essa ousadia de tentar nomear o que não pode ser nomeado. A gente fala sobre Deus, mas a nossa fala sobre Deus precisa estar ciente e consciente de que ela não é absoluta, que ela é uma fala sobre Deus e não a única fala sobre Deus. E aí, para tentar resumir esse assunto aqui, Fique à vontade, pastor. Perceber Deus dessa natureza, dessa forma, traz para nós um elemento que está muito presente na teologia mística. Os místicos cristãos, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, eles diziam basicamente o seguinte: a melhor forma de falar de Deus é calando. Porque a gente não pode falar de Deus em si mesmo, né? Esse é o ponto. Há um elemento de mistério. O Deus que se revela plenamente, segundo a tradição cristã, ele se revela plenamente, mas ele não é absorvido plenamente. Porque nós somos seres relativos. Então ele mantém em si uma dimensão do mistério. E essa dimensão do mistério é a dimensão do fantástico. Entende? Então, há uma possibilidade aqui de coexistir essas duas relações. Quando, na literatura fantástica, por exemplo, eu me deparo com um elemento que está na realidade, mas que aponta para além dela, há aqui um elemento da própria experiência mística, que é a experiência cristã, a experiência da religião, né? E está presente no cristianismo.
Então, acho que nesse sentido, a literatura fantástica ajuda a teologia, né? A reflexão teológica. Mas também ajuda a gente, né? A gente individualmente mesmo. E aí não só por esses elementos que eu estou falando, mas também porque ela em si mesma é uma narrativa que apresenta elementos necessários à nossa vida. Nós somos vocacionados a construir novos mundos, né? Na literatura lá do Gênesis, quando se propõe ao ser humano que ele nomeie os animais, aquilo basicamente é uma cocriação, né? Ou seja, crie junto, né? Junto desse Deus criador. E aí, nesse ato de usufruir da literatura fantástica, ou mesmo escrevê-la, a gente está sendo co-criador. Então, a gente está cumprindo uma vocação para a qual nós fomos feitos. Eu espero ter ficado claro isso aí. Não, muito bom, pastor. O senhor falou uma coisa, né, que me veio uma outra coisa na cabeça, aí eu queria que o senhor avaliasse se faz sentido ou não. Né? Que o senhor falou, né, que a literatura fantástica, né, aponta para algo que está além de nós, não é isso? E eu lembrei da prova da existência de Deus de Descartes, que ele fala que o fato de termos a sensação do infinito, né, aponta para um Deus que de fato é infinito, porque o efeito não poderia ser maior que a causa. Se nós fôssemos seres infinitos, se nós fôssemos, se tudo se resumisse à finitude, jamais poderíamos ter a sensação de infinitude, né? Isso eu acho que, pelo menos pelo que você falou, me parece essa mesma ideia da literatura fantástica, né? Se a gente pensa, né, por uma realidade que vai além do que de fato nós enxergamos da matéria, da física, né? Isso aponta para algo para a existência de algo que está além da matéria e do que a gente vê fisicamente, né? É isso mesmo? Faz sentido o que eu falei? Não faz? Não, tem muito sentido. Na verdade, é claro que os elementos de Descartes, o elemento das provas ontológicas de Santo Anselmo ou de Tomás de Aquino, eles são eminentemente racionais, mas é uma fé em busca de compreensão, né? Esse elemento que é importante. Então, eu acho que é um problema para nós, enquanto cristãos, a gente reduzir a nossa experiência de Deus à mera razão. A razão é importante, mas não sozinha. Quando, por exemplo, a gente lê o apóstolo Paulo falando em Romanos sobre o culto racional, a gente acaba interpretando esse culto racional como aquele culto onde tudo está na sua ordem, né? Tem início, tem meio, tem fim, tudo certinho. Mas não é isso que ele está falando. Ele é um judeu, ele não é um grego. Ele está falando como judeu. E falando como judeu, o culto racional é o culto que é feito com a vida toda. Mesmo porque nessa passagem ele fala de ofertar os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Então, é o culto que se oferece com a mente, mas também com o coração, com o corpo, com a alma, com tudo. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a mente, entendimento e etc. Então, esse elemento integrador que a gente acabou perdendo no meio do caminho, né? Descartes, por exemplo. Descartes ele propõe o método cartesiano. O método cartesiano é um método que, quando surge, ele configura uma nova forma de ver o mundo. Só que ele também traz limitações. O método cartesiano é um método racionalista, redutor. Por quê? Porque ele considera, primeiro, uma hierarquia na qual a razão está acima de tudo, né? O método dele de duvidar de tudo é isso, né? Eu duvido de tudo. A única coisa que eu não posso duvidar é de que eu duvido. Então, se eu penso, eu existo. Ou seja, ele reduz a existência humana ao pensar. Mas nós não somos apenas pensar. Nós somos sentir. Nós somos, né, elementos de afetividade. E esses elementos precisam estar presentes na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, com o mundo. Porque senão a gente acaba, como eu disse antes, né, criando um dualismo, uma oposição. A gente coloca assim, de um lado está a razão que a gente tem que valorizar. Do outro está as emoções, por exemplo, que a gente tem que rejeitar. De um lado está o espírito, que a gente tem que buscar. Do outro está a carne, a matéria, que a gente tem que rejeitar. Dualismos antropológicos que vêm ou da filosofia grega ou dessa racionalização de Descartes que nos afeta. Então, a gente precisaria repensar a nossa forma de ver
a teologia, de ver a relação com Deus, de ver a nossa relação com o outro, com o mundo, num viés integrador. E aí, tanto a mística cristã fala dessa lógica, como a própria literatura fantástica também aponta para essa lógica. Né? Porque há na literatura, como a gente está falando, né, há na literatura fantástica elementos que superam dimensões da mera visão. O C.S. Lewis, lá num artigo chamado Três Formas de Escrever para Crianças, ele fala o seguinte: a literatura fantástica, de fantasia, os contos de fada, por exemplo, eles não são fuga do mundo. Ele diz, a criança, ela não rejeita as árvores reais porque conheceu árvores encantadas lá no livro do Conto de Fadas. Ao contrário, as árvores reais ficam mais encantadas por causa da sua leitura. Então, a literatura fantástica, ela projeta sobre o mundo uma nova forma de ver, de ler. E isso que é muito legal. Porque isso nos ajuda a tirar esse elemento de mera, como eu falei, mera racionalização. Obviamente, como eu falei, a fé, ela também passa pela razão. A razão é importante, mas não sozinha. É por isso que há alguns autores, como por exemplo Gianni Vattimo, ou Edgar Morin, com o seu pensamento complexo, que propõem uma espécie de raciovitalismo. Ou seja, é uma razão ligada à vida. Então, a vida toda, não é só um pensar. É um pensar integrado ao sentir, integrado à afetividade, às relações, ao todo que nós somos, né? E isso eu acho bem interessante. Muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Agora, eu queria que o senhor falasse se a literatura ela pode servir para a edificação do relacionamento com Deus, né? E se sim, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode ler a literatura fantástica com esse propósito? Eu acho que a literatura fantástica ajuda, né, na nossa fé, na nossa relação com Deus, na medida em que qualquer literatura ajuda, né? Qualquer boa literatura ajuda, né? Por exemplo, você tem lá o livro de Jó. Né? Jó, que é um livro gestado num momento em que a sabedoria de Israel está passando por uma crise. Uma antiga leitura, que era uma leitura de causa e efeito, né? Lida naqueles provérbios do tipo, faça o bem e bem virá a você. Faça o mal e mal virá a você. Uma leitura muito de causa e efeito. Essa leitura não está mais servindo para a vida, porque as pessoas olham para a vida e percebem que isso não funciona. Tem muita gente boa, honesta, sofrendo muito. E tem muita gente desonesta, corrupta, vivendo aparentemente bem. Então, Jó é um personagem, que é como personagem literário, que responde exatamente a isso. Ele é um sujeito bom, temente a Deus, fiel, e acontece um monte de desgraça com ele. E ele é alguém, inclusive no livro, que pensa com as categorias de uma lógica de causa e efeito. Lá no início do livro ele fala que faz sacrifícios, inclusive para os seus filhos, porque pode ser que eles tenham pecado. Então, balança de causa e efeito, né? Se eles erraram, tem que fazer um sacrifício para compensar o erro. Bom, a tragédia de Jó, as tragédias que ele sofre, vão mostrando que essa leitura está incompleta, não é suficiente. E aí tem um determinado momento lá de Jó que ele, né, murmurando contra Deus, ele diz basicamente o seguinte: Deus mata crianças e se alegra com isso. Tá lá, sai da boca de Jó isso. Esse clamor diante do sofrimento do inocente, né, é o mesmo clamor que a gente encontra, por exemplo, no personagem Ivan, lá dos irmãos Karamazov, no qual ele olha e diz assim, o sofrimento, os adultos, né, pensando sobre o sofrimento, ele fala assim, os adultos comeram a maçã, que o diabo os leve a todos. Mas as crianças, as crianças. Então, perceba, né? O mesmo questionamento que está em Jó está presente também lá nos irmãos Karamazov. É uma leitura da vida, porque a literatura fala da vida. E ao falar da vida, fala também de Deus, porque Deus está na vida. Então a literatura, em geral, né, ela nos fala, ela nos edifica nesse sentido.
né? Vou ler Machado de Assis. Não é que eu vou começar a pregar Machado de Assis na igreja, mas as experiências humanas registradas no texto me ajudam a construir pontes, a pensar sobre mim mesmo, a me rever sobre novas leituras. E nesse sentido, a literatura fantástica, como também um gênero literário, ajuda nisso. Ou a literatura infanto-juvenil, por exemplo, né? Contos de fada. Eu amo contos de fada. Ah, mas contos de fada é coisa de criança. Não. Citando Tolkien, quem disse que contos de fada é coisa de criança, nem que são contos de fada, nem que são crianças. Né? Contos de fada é um gênero literário riquíssimo, que apresenta muitas, não lições, né? Porque não é transformar a literatura num repositório de lições morais, não é isso. Mas ele apresenta para nós histórias que, por falar de coisas humanas, falam também de nós. Se a gente lê, por exemplo, o livro O Velho e o Mar, do Hemingway, que é uma narrativa belíssima, de um senhor que vai tentar pescar o peixe da vida dele no mar. É só isso, a narrativa é essa. E é uma narrativa que tem tantas camadas de interpretação que falam a nós. Nesse sentido, é importante lembrarmos, a própria Bíblia é literatura. Ela é literatura, né? Ela é texto, ela tem gêneros literários. E isso não esvazia a Bíblia como palavra de Deus, ao contrário. Isso a enriquece, porque ao percebermos as narrativas lá, nós estamos nos dando conta de elementos que também falam a nós. Então, acho que, resumindo aqui a resposta, há essa possibilidade de enriquecimento pessoal, lendo mesmo a literatura, né? Quanto mais literatura, mais leitura, melhor. Mas há também esse elemento mais pontual, de perceber que aquelas experiências que são vividas, a gente consegue identificá-las também. Por exemplo, tem um autor que eu gosto demais, que é o Isaac Asimov, de ficção científica. Tem um livro dele chamado Fundação. Se você não leu o livro, peça perdão a Deus e vá ler, porque é bom. O Fundação, ele fala de uma experiência, de um momento na história humana, onde o ser humano já conquistou as galáxias. Então ele nem sabe direito de onde ele veio, qual é o seu planeta natal. E fala de um império gigante. Mas o império está fadado à destruição. Por quê? Por causa da estagnação da busca pelo conhecimento. Então, olha que coisa interessante. Um elemento que a gente pode enxergar na história humana. Ou na história das religiões. A gente pode perceber essas relações, né? Então, acho que esses exemplos, esses elementos, propõem para a gente uma análise que enriquece muito a vida, né? Então, acho que seria mais ou menos por aí. Falei muito demais. Bom. Pastor, não, fica à vontade. A gente tem bastante tempo. Tem uma dúvida minha. Distopia é considerado literatura fantástica? Mais ou menos. Em si, as distopias, né, essas construções de um futuro apocalíptico ou de um futuro sem esperança, elas podem ser consideradas literatura fantástica enquanto lembretes de possibilidades que a gente pode chegar até elas se não mudar as coisas, digamos assim. E é claro que há um elemento de ficção nessas narrativas. Mas a literatura fantástica ela tem um elemento que eu acho interessante. Ela tem um elemento como eu falei, do insólito, né, do mistério, que invade o mundo. E ao invadir o mundo, transforma o mundo. Ou pelo menos permite que dá a possibilidade de transformação desse mundo. Então, eu acho que as distopias, nesse sentido, elas são muito mais lembretes, talvez pessimistas. E eu gosto de distopias, né? Eu gosto bastante desses universos distópicos, me atraem. Mas eu acho que são muito mais lembretes pessimistas do que pode acontecer, do que afirmações de esperança do que deve acontecer. Mais ou menos assim. Muito bom. Só foi uma dúvida mesmo que eu fiquei pensando. Eu gosto muito de distopia também. Eu falei, considerado ou não é considerado? Eu ainda não tenho... Como o senhor mesmo falou, é difícil definir, né? Que é literatura fantástica. Eu também não tenho muito firme na cabeça o que é, né? Assim, tem textos livros que é claro que é literatura fantástica, né? Mas tem livros que eu fico na dúvida, assim. É ficção, mas
né? Como o senhor falou, né? É uma possibilidade, né? Como se fosse é uma realidade possível, né? Então não sei se chega a ser considerado literatura fantástica porque é uma realidade possível no caso. Né? Eu vou ler aqui para você uma definição do Remo Cesarani no livro O Fantástico. Ele diz o seguinte: literatura fantástica é um modo literário que teve raízes históricas precisas e se situou historicamente em alguns gêneros e subgêneros, mas que pode ser utilizado e continua a ser, com maior ou menor evidência e capacidade criativa, em obras pertencentes a gêneros muito diversos. Porém, há uma precisa tradição textual vivíssima na primeira metade do século XIX, que continuou também na segunda metade e em todo o século seguinte, o século XX, no qual o modo fantástico é usado para organizar a estrutura fundamental da representação e para transmitir de maneira forte e original experiências inquietantes à mente do leitor. Essa é a base. Experiências inquietantes à mente do leitor. Então são experiências que tiram o chão, né, digamos assim. O leitor está acostumado a uma certa realidade e aí, de repente, vem um elemento que joga por terra essa realidade e o leitor fica meio que sem saber o que fazer. Mas aquele elemento está presente. Ele não é de um outro mundo, desvinculado do nosso. Ele é de outro mundo, mas que está atravessando o nosso. Acho que nesse elemento que é a base da literatura fantástica. Muito bom. Lembrando, pessoal, que vocês podem ficar à vontade para fazer seus comentários, se quiserem levantar alguma questão aí, vocês podem ficar à vontade, tá? Isso aqui é um bate-papo. Eu pergunto muito mesmo, eu gosto de perguntar. Mas não sou só eu que pergunto, não. Vocês podem ficar à vontade para fazer suas perguntas também. E lembrando também que esse bate-papo também vai ficar disponível, né, no nosso canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito lá, se inscreva. Tem todos os nossos outros bate-papos também, muito assuntos bons que a gente já trabalhou aqui, estão todos disponíveis lá no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Central no Duque de Caxias. Vão lá, se inscreva. E também depois lá, caso queira rever a live, compartilhar, fique à vontade, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão? Queria que o senhor falasse agora quais cuidados o cristão ele precisa ter, né, com esse gênero da literatura fantástica. Se é preciso ter algum tipo de cuidado, quais tipos de cuidado ele precisa ter? Acho que o tipo de cuidado com isso, a única ressalva que eu faço a esse gênero, é quando, na verdade, ele é uma literatura de baixa qualidade. Em que sentido? Quando promove, por exemplo, fuga do mundo, ou rejeição do mundo, ou promove uma espécie de divisão. Eu vou dar um exemplo aqui, e talvez eu passe a ser odiado agora por muitos ouvintes, mas apesar de que eu gosto dessa série, tá? Eu gosto dessa série. Mas analisando nesse aspecto, a obra do Harry Potter. Tem um elemento fantástico lá. Tem Hogwarts, né? Um elemento de magia. Mas a magia está desvinculada do mundo humano, do nosso mundo. Inclusive, quem não é mago são trouxas. Né? Ou seja, há uma clara divisão. A magia que é feita no nosso mundo, ela é punida, porque não pode ser feita aqui. Então, neste sentido, apesar de que a narrativa é muito interessante, é muito boa, é muito agradável, mas nesse sentido, a saga do Harry Potter é uma fuga do mundo, é uma separação. A magia sai do mundo e vai para um outro lugar, para outro espaço, que é onde acontecem as histórias. O nosso mundo é o nosso mundo cinzento, nosso mundo sem cor, digamos assim. As cores estão lá. E não tem esse processo de volta. As coisas estão lá. Embora, como eu falei, o gênero literário em si, essas histórias, trazem certamente muitas questões importantes para pensar, para refletir, mas eu acho que tem esse elemento. Para tentar uma oposição aqui. Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia tem um elemento fantástico em Nárnia, mas há uma troca, há um elemento de diálogo entre o nosso mundo e o mundo de lá. Tanto que as crianças que saem do nosso mundo, né, no primeiro livro da série, o Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, vão para Nárnia, retornam ao nosso mundo, mas retornam diferentes. Retornam reis e rainhas de Nárnia, porque uma vez rei e rainha em Nárnia, sempre será rei e rainha em Nárnia. Então, esse elemento está presente, essa inter-relação entre os mundos. E aí, numa das narrativas, né, lá do Viagem Peregrino da Alvorada, o próprio Aslan, né, diz: eu também estou em outros mundos, você precisa me conhecer em outros mundos, pelo meu nome. Quer falar isso agora. É, Quer falar ou isso seja, agora. há um elemento de ligação aqui, né?
As Sim. histórias, elas estão relacionadas. Uma coisa que acontece aqui, acontece lá. E uma coisa afeta a outra, né? Então, nesse sentido, a literatura de Nárnia não é uma literatura de dualidade, né? Dualista. Ela não separa, Uhum. como o Harry Potter talvez separe. E, claro, né, essa leitura que eu faço é uma leitura muito pessoal, ela está aberta a críticas, sem problema. Sem tirar, como eu falei, os elementos muito bons da narrativa, tanto de Harry Potter quanto de Narnia. Mas eu diria isso, que uma literatura que gere fuga do mundo, né? Uma literatura que gere rejeição do mundo, né? No qual a fantasia que ela gera, na verdade, é escapismo. Isso para mim é um problema. Mas para mim é um problema em geral, não apenas porque eu sou cristão, um problema para qualquer leitor desse tipo de literatura, né? Eu acho que no meio cristão, ainda há, isso tem diminuído muito, mas ainda há uma certa resistência a gêneros literários distintos. Assim. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu escrevi um artigo para uma revista batista chamada A Teologia de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu recebi vários e-mails de resposta, a gente achando interessante a análise e tudo mais, mas eu recebi alguns que me chamavam basicamente de servo de Satanás, porque eu estava promovendo uma literatura do diabo. Né? Chamaram Nárnia de obra luciferiana. E eu fiquei Nossa. olhando, lendo aqueles comentários, pensando, uau, mas por quê? Né? Onde que eu errei? Mas eu acho que é essa resistência, sabe? E eu acho que é uma resistência que, inclusive, é gestada pela falta de percepção de que na própria Bíblia também temos literatura fantástica. Né? Há literatura fantástica na Bíblia. O que são, por exemplo, os relatos do Apocalipse, se não literatura fantástica? Lá não é um texto para ser entendido literalmente, literatura apocalíptica é simbólica por natureza. Então, ali está uma literatura fantástica que leva o vidente, leva João para ver, para descortinar a história, mas que mantém ele com os pés no chão. E isso é bem interessante. Ele vê a história descortinada, né, revelada, apocalipse na sua frente, mas é a história que ele conhece. Né? Os elementos estão presentes lá no seu próprio momento. Acho que aí temos literatura fantástica. As parábolas que Jesus conta, é claro que são gêneros literários distintos, mas há elementos ali do fantástico também. Né? Os próprios relatos dos milagres que Jesus faz são elementos do fantástico presentes que causam impacto nos discípulos. Né? Quando Jesus faz algo, eles. Quem é esse que até o mar obedece a sua voz? Então há esse elemento aí. Muito bom, pastor. É, eu queria pegar uma fala do senhor, que o senhor falou que gosta de conto de fadas, né? Eu também gosto muito de conto de fadas. Assim, eu já ouvi algumas críticas com relação, eu queria saber a opinião do senhor com relação ao gênero da literatura fantástica dos contos de fadas, né? Que no conto de fada, né, é muito comum a gente ver bem delineado assim, esse é o herói, esse é o bom, esse é o mal, né? Talvez isso tenha mudado nos textos, né, na literatura mais moderna, né, que eles fazem agora personagens que são mais elaborados no sentido de que ninguém é totalmente bom, sempre tem ali seus traços, né, de maldade, claro. Assim como os vilões agora, atualmente, têm feito assim, tem os autores, né, têm trabalhado um pouco mais as motivações do vilão. Tu vê que tem algumas motivações legítimas, talvez eles tenham interpretado de uma forma equivocada e agido de uma forma equivocada, né? Não agido da forma adequada com relação ao problema que ele teve na sua vida, mas tem uma motivação ali legítima ali, né? Um problema legítimo nele e tal, que às vezes até a gente até às vezes fica do lado do vilão, algumas vezes, né? O texto faz a gente acabando se solidarizando com os vilões, né? Muitas vezes. Me lembrei aqui Mas, do Pantera Negra. Me lembrei do filme Pantera Negra. Eu quase sim, torci sim. lá pelo vilão, cara. Não, acontece muito. E assim, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho se, dependendo da forma que você lê, né, os contos de fadas, se não tem um perigo da gente cair um pouco nesse maniqueísmo, né, nessa dualidade da vida, achar que existe o bom tá lutando contra o mal, né, que impede igualdade, que existem pessoas que são heróis e existem realmente pessoas que são totalmente vilões. Se não tem esse perigo, dependendo da forma que você lê o,
os contos de fadas ou não? O que você acha sobre isso? Sim, eu acho que, bom, os contos de fada eles sofreram uma metamorfose, né, na história. A gente acha que eles são literatura para criança, mas na verdade não. Quando nasceram, eles não eram literatura para criança, eles eram literatura para adultos mesmo. Mesmo porque os contos de fada foram suavizados, os seus finais foram suavizados, especialmente na coletânea lá que você tem dos irmãos Grimm, né? Que dão finais diferenciados. Você pega, por exemplo, o final de Chapeuzinho Vermelho, o final real, é, é muito desconcertante, o conto em si, né? Muito estranho. Há uma autora chamada Marie von Frass que estuda a sombra e o mal nos contos de fada. E ela analisa exatamente isso. Ela fala, claro, primeiro ela propõe, né? Eu não estou focando aqui nos contos de fada na sua leitura mais atual, mais contemporânea, mas sim no seu processo de formação. E nesse processo de formação você tem elementos claramente de uma mistura mesmo nos personagens. Né? Você tem a sombra e o mal nos contos de fada. É claro que eles são focados em determinados espaços, determinados personagens, mas você tem também uma certa dualidade. Né? Por exemplo, no livro Fantastes, que é o livro que o C.S. Lewis leu aos 17 anos, o Conto de Fadas do George MacDonald. Ele leu esse livro quando tinha 17 anos e foi o livro que deu início ao processo da sua conversão à fé cristã. Ele diz, inclusive, na sua biografia, que esse livro batizou a sua imaginação. Nesse livro, que narra a história de Anodos, Anodos é um garoto, é um rapaz que ele perdeu o pai recentemente, ele tem muita vontade de visitar a Terra das Fadas, e ele acaba recebendo a visita de uma náiade, de um espírito das fadas, que o leva até lá, ele vai lá, passa por várias aventuras. Sem querer dar spoiler aqui, mas tem uma parte do livro em que ele liberta a sua própria sombra. E a sombra o acompanha em boa parte da jornada. E a sombra faz com que ele perca de vista o elemento fantástico daquele mundo onde ele está. Então ele está vendo, por exemplo, uma criança com 2 brinquedos mágicos na mão, lindos. E de repente a sombra fica entre ele e a criança. Ele vê a criança através da sombra, da sua própria sombra. E na verdade a criança se revela ser uma criança comum. E os brinquedos na verdade, um pedaço de pau e um catavento comum. Né? Então é uma maneira de dizer o seguinte: uma leitura, a presença da sombra, que faz parte ali da história, que está ali, faz parte de Anodos, né? Ela, na verdade, ela pode tirar esse elemento do fantástico. Então, é preciso saber coexistir com isso, né? É preciso saber coexistir com as nossas próprias sombras. Então, voltando aqui aos contos de fada, você tem elementos na história dos contos de fada que, claro, propõem uma luta do bem contra o mal, certamente. Há esse elemento presente. Mas é um elemento que se vence de uma forma diferenciada. O Tolkien, no autor do Senhor dos Anéis, ele escreve um livro chamado Sobre Histórias de Fadas, que na verdade é a sua palestra numa universidade na Escócia. E nesse livro, ele está analisando contos de fada e diz o seguinte: os contos de fada eles têm um elemento em comum, que é a chamada virada repentina, a virada jubilosa, no qual há a vitória final do bem contra o mal. Mesmo esse bem, né, diz ele, mesmo esse bem que também carrega consigo problemas, ele vence o mal. E ao fazer isso, ele mesmo ele é redimido por esse ato. O Tolkien chama isso de eucatástrofe. E ele diz o seguinte: do ponto de vista da história humana, o evangelho é a eucatástrofe da história. Porque todos os elementos de um conto de fadas estão presentes na história do evangelho. Inclusive, essa virada repentina, jubilosa, que é a ressurreição. Ele diz: a ressurreição é a eucatástrofe da história humana. Então, acho que a gente pode pegar muitos elementos do conto de fada e ler dessa forma, né? Claro, tendo em vista que eles são construções históricos-sociais, localizadas temporalmente, culturalmente, que eles também têm essas narrativas reconstruídas ao longo da história. Então, seria interessante estudá-las no seu processo de origem. Mas para perceber que nem sempre essa leitura que a gente tem de vilão de novela das 8 né, da TV, que é mal até a raiz dos cabelos, é mal porque é mal.
né? Isso não acontece na vida real. E vice-versa. Tem um cara totalmente bom e perfeitamente bom. Isso não existe. Para a gente pensar o que no outro exemplo, Ítalo Calvino tem um livro chamado Visconde Partido ao Meio. Ele conta a história de Visconde Medardo de Terralba, que ele vai lutar numa guerra e uma bala de canhão o parte literalmente ao meio. Então fica duas metades. Uma metade se perde na guerra e a outra metade volta para casa. E aí, assim, uma das metades é totalmente boa, incapaz de fazer mal a qualquer pessoa, nem a pensar mal. E a outra metade é totalmente má. E é interessante na história que quem convive com a metade totalmente boa acha ela insuportável. Porque diante de alguém perfeitamente bom, eu não posso ser eu mesmo. Então elas vivem com medo de falar algo, né, de gerar problema, e aí ficam lá resistindo. E por outro lado, a metade inteiramente má, ao fazer ações mais, acaba gerando bem para certas pessoas. Então é a maneira que o Ítalo Calvino tem de mostrar que, na verdade, o ser humano é essa junção. E aí ele diz, inclusive, diz lá no texto, né? Somente quando ele se junta e se forma de novo um homem completo, é que ele pode amar, né? E isso é muito legal. Isso é bem interessante. São elementos assim de contos que a gente podia trazer e repensar na nossa existência. Muito bom, pastor. A próxima pergunta seria sobre a narrativa fantástica na Bíblia. Você já falou sobre isso. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, tem. Não, eu acho que eu acho que na verdade, como eu estava falando, né, a gente precisa levar a sério o fato de que a Bíblia é literatura. E como eu falei, isso não tira nenhum problema da Bíblia, não afeta ela como palavra de Deus, como texto sagrado. Ah, não. É, há gêneros literários na Bíblia que precisam ser entendidos dessa forma. Então, salmos, genealogia, narrativas históricas, narrativas de milagres, provérbios, ditados, legislação, cartas, Apocalipse, são gêneros literários distintos. E aí, quando eu compreendo cada gênero como ele de fato é, eu consigo interpretar melhor os textos do que interpretá-los literalmente, né? Como se fosse uma narrativa única que caiu do céu pronta. muito bom. Para a próxima, essa aí é polêmica, hein, pastor? O cristão pode ler literatura fantástica dita secular, né, que são feitas por não cristãos ou não? Cara, eu acho que não só pode, como deve. Deixa eu falar, assim, claro que há exceções, assim, mas via de regra, na minha experiência de leitura, os textos que eu li de cristãos, de literatura, que querem fazer literatura fantástica, mas querem fazer literatura fantástica com tons de proselitismo, né, de evangelização forçada. Eles estragam as suas narrativas. Eles produzem literatura pessimamente mal escrita. O Lewis, né? O pessoal fala, o Lewis ele fez as Crônicas de Nárnia para evangelizar a criança. Não, não é verdade. O próprio Lewis nega isso numa carta que ele escreve. Ele fala o seguinte: algumas pessoas dizem ou pensam que eu comecei a imaginar da seguinte maneira: qual seria a melhor forma de escrever para a criança? O Evangelho, né? A história do Evangelho. Bom, vou fazer então animais para que eles sejam representantes dos personagens da Bíblia. Então o leão vai ser Jesus, a feiticeira vai ser o diabo e assim por diante. Aí ele fala assim: eu jamais conseguiria escrever assim. A história de Nárnia surgiu para mim com imagens. A imagem de um fauno carregando presentes num dia de inverno. Nem havia Aslan nesse momento, nem havia o leão. Só que aí ele diz o seguinte: só que quando você escreve uma boa literatura, tudo que você flui por essa literatura. Então, normalmente, naturalmente, a sua percepção de fé estará presente no texto, sem que você force isso. Literatura apologética, literatura de fantasia apologética é, lamentavelmente, uma das piores experiências que eu já vi na vida. Né? Para todos os lados. Tanto o apologético que quer provar, né, que o cristianismo é o caminho, né? Como o apologético que quer, por exemplo, propor uma leitura ateísta da vida. Eu lembro aqui da teologia do Philip Pullman,
né? A Bússola Dourada, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Que são livros que... O primeiro livro é muito bom, muito agradável de ler, tem umas propostas muito interessantes, mas o Philip Pullman, ele se declara mesmo, ele já disse em sua entrevista, ele é o anti-Lewis. Ele quer, então, provar pelo seu texto, pela sua história, a sua forma de escrever. Só que ao fazer isso, na minha leitura pessoal, ele estragou a sua trilogia. O final da trilogia é horrível, porque ele quer fazer literatura apologética. E literatura apologética não cabe. Em nenhum lugar, aliás. Nem no campo da apologética. Não cabe. Muito bom. Eu vou contar uma experiência aqui pro senhor. Aí, porque assim, tem uma vez, quando era adolescente, eu gostava muito de Harry Potter, né? Então, enfim, a adolescência toda, né? Eu tinha 11 anos quando lançou o primeiro Harry Potter, eu acompanhei, fui nos cinemas. Eu tenho também aqui, ó, a saga Harry Potter aqui, ó. Tem todos os livros, né? Já li, gosto, né? E uma vez eu fui num acampamento de jovens, eu era novinho, tinha 18 anos, 19 anos, fui num acampamento de jovens, e uma das camisas que eu levei foi uma camisa de Harry Potter, né? Só que eu não usei no primeiro dia, ainda bem. Porque no primeiro dia que eu usei a camisa lá, não lembro qual camisa que eu usei, tá, mas eu usei a camisa, estava no acampamento. Aí o pastor pregou e começou a falar que Harry Potter era coisa do diabo, porque prega bruxaria. Aí eu nem tirei a camisa da bolsa, né? Não usei. Mas eu quero que o senhor falasse sobre isso, sobre essa questão, né? Porque assim, o Harry Potter fala sobre bruxaria, né? Só que não necessariamente é uma bruxaria na mesma perspectiva, da mesma forma que é considerada bruxaria na realidade, né? Mas fala sobre bruxaria, né? Então isso pode ser considerado assim, uma coisa que não é para cristão, é para cristão, que pode, que não pode, né? Nesse sentido, eu conheço muita gente que bate, por exemplo, na saga Harry Potter, que é muito famosa, né? Mas em outras sagas também a gente vê, né? Pessoas batendo por causa desse tipo de coisa, né? Eu queria que o senhor falasse a sua opinião aí como estudante aí dessa área. Olha, tem uma história, né? Uma história que é talvez vinculada à literatura fantástica, que é o seguinte: é a história de um homem que ele estava caminhando com sua esposa, e aí a esposa acabou sendo atacada pelos homens da cidade e ela foi assim violentada, né? E acabou morta na manhã. Ela passou a noite inteira sendo violentada e ficou morta. E aquele homem levou o corpo da mulher para casa, partiu em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada região que ele conhecia. História horrível, né? E tá lá no livro de Juízes. É Bíblia. Então eu quero dizer só com isso o seguinte: os elementos em si não são o critério para julgar se uma coisa é boa ou ruim. Porque se fosse assim, a própria Bíblia tem narrativas que são assustadoras, no sentido mais humano do termo. São narrativas que são terríveis. E isso não são narrativas que estão lá e nos formatam. Não, elas nos ajudam a pensar. A literatura tem essa capacidade também. A literatura ela tem essa capacidade de nos ajudar a refletir o mundo, a pensar sobre o mundo. Qualquer literatura. E aí, é claro, a presença de elementos fantásticos, de magos, de feiticeiros, em si mesmo, não é um ponto a se pensar, mas é pensar o seguinte: nessas narrativas, qual é a relação que há entre valores humanos e valores desumanos? Qual é a relação que há entre o elemento do valor, né, da bondade, da dignidade, da justiça e os elementos da injustiça? O livro, a narrativa, ressalta a injustiça no lugar da justiça, mas mesmo que isso aconteça, será que deveríamos então conhecer esses textos para poder julgar? O meu problema com essa lógica de pensar assim, o que eu posso ler e o que eu não posso ler, é porque geralmente alguém vai dizer isso para você. Você pode ler isso, isso e isso, mas isso você não pode. Mas peraí, nós somos chamados em Cristo à liberdade. A nossa consciência se forma a partir da análise que a gente faz da realidade que nos cerca. Então, a gente precisa ter essa coragem de investigar por nós mesmos, de ler por nós mesmos e de tirarmos as nossas próprias conclusões. E nesse sentido, dividir, né, a literatura sagrada de literatura mundana, por exemplo, isso não tem sentido nenhum. Porque na lógica do cristianismo, né, a base central do cristianismo é a encarnação.
E a encarnação é Deus assumindo cultura humana. Jesus fala uma língua, né? Vive no espaço, vive num tempo. Isso significa, então, que, graças à encarnação, todo o mundo é sagrado. Né? Porque onde Deus está, o local é sagrado. Então, todo mundo é sacralizado. A cultura pode-se, então, ser espaço de revelação do sagrado. É o que o Paul Tillich diz, que é um teólogo alemão. Ele diz assim, a experiência de fé é uma coisa que nos toma por inteiro. Então, se é assim, que é a nossa questão fundamental, né? Se é assim, tudo que a gente produz dentro da nossa cultura vai trazer consigo os elementos dessa experiência religiosa. Seja nomeada como cristianismo ou não, ou como qualquer outra religião, ou mesmo sem religião. Há esse elemento vinculado ao transcendente dentro do ser humano. É uma questão antropológica, esse desejo pelo mistério. E isso está presente na produção humana. Então, em qualquer produção humana, eu posso enxergar os valores do reino de Deus, no caso do cristianismo. Acho que depende muito do olhar, né? E aí Jesus fala, né? Se os teus olhos forem maus, tudo vai ser mal. Se os teus olhos forem bons, então, essa capacidade de discernimento. Eu me lembro que, há algum tempo, se falava muito sobre RPG, né? Eu joguei RPG a minha adolescência inteira, assim. Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, que é de terror, Millennia, Tagmar, que são brasileiros, inclusive. E assim, aquilo não trouxe para mim nenhum problema. Eu lembro que aí saía às vezes na mídia, né, que foi encontrado fulano de tal que matou tantas pessoas e entre as suas posses estava um livro de RPG. Ora, o livro em si não está produzindo aquela violência. Assim como jogos violentos não produzem violência. A violência está na pessoa. E aí, né, do coração que saem as coisas ruins, como diz Jesus. Então, a pessoa já é assim, já está predisposta a isso. E se a pessoa está predisposta à violência, ela vai ler um texto bíblico e vai matar gente. Como acontece. E aconteceu na história do cristianismo e continua acontecendo vez ou outra. Né? Gente que, em nome da defesa da doutrina correta sobre Deus, mata pessoas, simbólica ou literalmente. Então, o problema não está nas coisas em si. Né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Tudo é puro para os puros. Ele diz assim, eu não considero nada impuro, salvo para aquele que assim o considera. Ou seja, o problema não está na coisa, o problema está no olhar. Como se olha para aquilo. E se a gente não ensina a discernir, e a única forma de aprender isso com essa literatura, por exemplo, com essas experiências, se a gente não ensina a discernir, vai ser muito difícil desenvolver uma consciência crítica, né, por nós mesmos. Acho que seria mais ou menos isso. Listas, gente, as listas assim de não faça isso, não faça aquilo, são um caminho muito fácil para a hipocrisia. Né? Ou para uma vida muito, muito triste, muito lamentável, assim, né? Muito complicada. Então, eu não tenho o menor problema em ler esses textos e pensar sobre eles, né? Muito bom, pastor. Muito boa resposta. Minha mãe falou aqui, ó. Thiago também joga RPG. Minha mãe tá me denunciando aqui. A gente tem que marcar, cara. Tem que marcar online, então, algum dia. Pastor, tem uma Mas... pergunta aqui que fizeram para o senhor. Vou te falar. O Ricardo Tomé, ele já esteve aqui conosco para falar sobre estoicismo. Ele botou assim, ó, boa noite, pessoal. No meio fantástico é muito falado de fórmula da jornada do herói, usada bastante em roteiros de cinema para construir arcos de personagem. Já ouviram falar nesse termo? Ele tem eco no pensamento cristão? Abraços. Uma ótima pergunta. Tem Joseph Campbell, né? Que é um autor que trabalha o mito, estuda o mito. Ele escreveu, na verdade, tem 2 livros importantes dele. Né? Um que ele escreve com Bill Moyers, que é O Poder do Mito, e outro que ele escreve justamente A Jornada do Herói, a Saga do Herói, que é uma espécie de arquétipo. É um arquétipo que cabe em várias histórias, né?
o personagem tem um chamamento, e aí esse chamamento o conduz a uma certa situação de crise de adversidade. Ele, a princípio, desiste, mas depois é convocado mais uma vez e reforça seu movimento de atender ao chamado. Aí, uma vez que ele está na sua missão, essa missão o acaba levando a uma perda, seja uma perda pessoal ou então a própria morte. E aí a sua missão é autenticada por um retorno, seja porque ele volta mais forte, seja porque ele ressuscita e assim por diante. Nessa lógica de estrutura, você tem, sim, o próprio arquétipo do Evangelho, da narrativa de Jesus. O Lewis, inclusive, o C.S. Lewis, ele trabalha muito isso num artigo chamado O Mito se Tornou Carne, ou Fato, perdão, o Mito se Tornou Fato, no qual ele diz o seguinte: os mitos ao redor do mundo, né? Ele analisa mitos nos seus estudos, ele chega à conclusão de que os mitos apontam para o mito verdadeiro, o mito que se tornou fato. No seu processo de conversão, o Lewis dizia o seguinte: os mitos são mentira, né? Os mitos são falsidade. Então, para que eu vou acreditar nessas coisas, né? Um homem que morreu há 2.000 anos atrás que ressuscitou. Isso claramente é um mito. E aí, numa conversa que o Lewis tem com o Tolkien, né? Aliás, a amizade entre os dois ajudou muito, né? A gente só tem, por exemplo, O Senhor dos Anéis publicado porque o Lewis incentivou o Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis. Por sua vez, as Crônicas de Nárnia foram lidas pela primeira vez num pub, né, inglês, né, lá entre os Inklings, né, o grupo que eles faziam parte. O Lewis, o Tolkien e outros escritores de literatura de fantasia. Mas, enfim, nessa conversa entre o Tolkien e o Lewis, o Tolkien ele conta para Lewis uma espécie de poema, que eu vou até ler aqui para você. Deixa eu só encontrar ele aqui. É chamado Mitopoeia. E esse, na verdade, o poema é grande, né? Vou citar aqui apenas uma pequena parte. Ele diz assim, ó. Esse seria um poema do Tolkien para o Lewis. Meu caro, eu disse, embora aliado, o homem não é perdido nem mudado. Sem graça, sim, porém não sem seu trono. Tem restos do poder de que foi dono. Subcriador, o que a luz desata, e de um só branco cores mil retrata. Que se combinam variações viventes e formas que se movem entre as mentes. Se desse mundo as frestas ocupamos, com elfos e duendes, se criamos, deuses, seus lares, treva e luz do dia, se dragões plantamos, nossa é a regalia, boa ou má. Não morre esse direito, eu faço pela lei na qual sou feito. O que o Tolkien está dizendo basicamente é o seguinte, lembrando aqui duas coisas. Primeiro, os mitos, eles não são mentira, eles são formas de expressar uma realidade que ultrapassa a própria linguagem. E o ato de criar esses mitos na literatura é um ato ligado à própria perspectiva da criação, né? Subcriar, criar junto, uma vocação que Deus dá ao ser humano. Então a gente pensa o seguinte: o universo, ele não é um universo estático, harmonioso e parado. Ele é um universo em expansão. E como universo em expansão, há o caos presente. O ser humano é chamado por Deus a cumprir a sua vocação de harmonizar esse caos, de dar ordem a esse caos, como ele fez lá, dando nome aos animais. E a gente faz isso, diz o Tolkien, pela literatura também. Essa é a perspectiva. Aí ele diz assim, o Tolkien continua dizendo, os mitos e as imagens presentes na literatura fantástica são criações humanas sobre a verdade. Né? Ou seja, os seres humanos estão criando histórias sobre a verdade. A verdade, então, ali é vista como um espelho. Ela reflete algo pela história do mito. E aí ele vincula imaginação, literatura fantástica, mito e a própria experiência religiosa numa única coisa. Né? E aí ele depois acaba citando também essa perspectiva do herói. Então, o arquétipo do herói, como um mito também, um monomito, né? Ele também traz esses elementos de refletir verdades, de apontar para realidades. E, de um certo sentido, reproduzir o que a gente ouviu
falar de outras formas. Então, a gente identifica esses elementos. Se você lê né, depois você pode buscar na internet essa perspectiva, num monomito, né, para tentar ler esses pontos em comum, e você percebe o seguinte: essa narrativa ela se enquadra em muita da literatura, em muitos filmes que a gente assiste. Os três arcos de um filme, né? A apresentação, aí tem aquele primeiro momento de virada do roteiro, né? E aí para uma nova virada para o final. É uma estrutura também que retrata esse mito, esse monomito. Então seria mais ou menos isso. Então tem bastante vínculo, né? E vale a pena conhecer. Joseph Campbell é um autor muito bom para leitura. Inclusive, tem um texto aqui. Ah, não está aqui, está em outro lugar. Está em algum lugar por aqui por trás. Esse texto do Campbell. Muito bom, pastor, muito bom. Vamos fechar a live de hoje com uma última pergunta? Fica aí. Que é a seguinte. Queria que o senhor citasse aí alguns livros que mais te marcaram. E o motivo aí deles mais terem te marcado, né? O que você extraiu deles, né? O que ele te fez pensar, como que ele fez você mudar a sua forma de enxergar a vida, enfim. Fica à vontade aí para estar expondo aí. Tá legal. Essa última pergunta vai ter umas 5 horas de duração, tá bom? Mas a gente vai... Tô brincando, mas é porque tem bastante coisa que atrai minha atenção, né? Como eu falei aqui no início, eu estudo especialmente dois autores. O Tolkien e o Lewis. Mais o Lewis, eu foquei mais no C.S. Lewis. Então o Lewis tem, né, acho que a obra mais conhecida dele são as Crônicas de Nárnia. Mas não são os únicos textos. Ele tem uma trilogia de ficção científica que inclusive está sendo relançada no Brasil, vale a pena procurar. Tem o livro Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Força Medonha. Tá? Esses três livros misturam ficção científica, literatura fantástica, contos de fada, mitologia de Arthur, do rei Arthur, numa única narrativa. E é fantástica a história. Então me marcou. Inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema. Essa aqui. Né? Aproveitar e fazer propaganda, jabá. Aqui, ó. Teologia e Literatura Fantástica, a Redenção na Teologia Cósmica de C.S. Lewis. Aqui eu propus o seguinte: pensar como a redenção cristã é lida nos textos de Lewis, especialmente na Teologia Cósmica. E eu percebi uma coisa interessante. O Lewis, ele não era teólogo, né? Mas enquanto escritor de literatura cristã, ele ia até certo ponto nas suas afirmações de fé. Ele não ultrapassava assim o que era relativamente conhecido já e afirmado. Mas no seu campo da ficção, ele vai muito além. Então, mais um sentido para dizer que a ficção é um espaço teológico também. Ela é capaz de levar além o pensamento teológico. Então, na narrativa, eu não quero contar aqui para dar spoiler, mas na narrativa aqui dessa trilogia, você tem uma história muito clara de redenção. Né? A narrativa ela gira em torno de um protagonista que é o Hanson, que é um personagem, inclusive, criado como homenagem ao Tolkien, porque o Hanson é um filólogo, como o Tolkien também era. E o Hanson ele é sequestrado por dois cientistas e levado até Malacandra, na verdade, o planeta Marte, no idioma local. Lá ele descobre que tem seres lá inteligentes que vivem em harmonia e que são servos de Maleudil, o único deus que é filho do velho. E também tem a terceira pessoa. Olha que interessante. E é uma construção na qual assim, há um mal que foi feito, né? Pelo mal encarnado, foi feito um mal naquele lugar, mas não afetou todas as criaturas. E aí a história vai passando, e aí o protagonista, o Hanson, descobre o seguinte: cada planeta do sistema solar é controlado por um Eudil, né? Por um Oyarsa, que é uma espécie de protetor daquele mundo, que mantém aquele mundo girando. E aí ele conta uma gravura, né, na parede, onde está todos os planetas do sistema solar com o seu Oyarsa representado, exceto a Terra. Porque o Oyarsa da Terra foi riscado.
E aí qual é a história que ele depois escuta? Que o Exército da Terra, ele decidiu se rebelar contra Maleudil. Então ele foi trancafiado dentro do seu próprio planeta. Mas, né, no final do primeiro livro, na conversa é a seguinte forma. O Earsa de Malacandra conversando com o Hanson. Mas a gente sabe que Maleudil não abandonou o planeta à sua própria sorte, mas ele fez algo grandioso que você pode nos contar. E aí o Lewis começa a falar da encarnação, da redenção de Tulkandra, que é o planeta silencioso que é a Terra. E assim, vai ligando essa narrativa. No segundo livro eles estão em Vênus, e Vênus é um mundo paradisíaco, no qual só há um homem e uma mulher. Então seria uma repetição da narrativa do Éden, mas lá também tem a presença do mal que vai tentar o casal a fazer algo, desobedecer a Deus. E aí o Hanson está lá para tentar impedir isso. Assim, é uma narrativa que vale muito a pena. Além disso, eu citaria aqui O Grande Abismo, que também é do Lewis. É uma obra de ficção, de fantasia, na qual um grupo de pessoas sai das proximidades do inferno e vai até as proximidades do céu. E lá eles encontram com pessoas que estão lá, né, para encontrá-los, e eles começam a discutir sobre as suas decisões humanas. O livro é fantástico e ele apresenta uma perspectiva muito interessante sobre a realidade celeste, né? A narrativa, ela é narrada em primeira pessoa, né? Então, como se fosse o Lewis mesmo narrando. Ele chega lá, eles desembarcam num cenário de jardim, e ele olha para os seus companheiros de viagem, que vieram com ele da Cidade de Cinza, né? E ele descobre o seguinte, que ele pode ver através deles. Então, eles são fantasmas. Ele olha para o chão, ele percebe que ele consegue ver a grama através do pé dele. Então, ele também é um fantasma. Só que, de repente, ele diz assim, a minha mente se reorganizou e eu vi como as coisas de fato eram. Os homens e mulheres que estavam comigo eram como sempre foram. Homens e mulheres reais. Mas a realidade na qual nós estávamos era tão mais concreta que nós éramos fantasmas em comparação. Olha que coisa fantástica, né? Apresentar uma perspectiva de uma realidade celeste numa linguajar de ficção, evidentemente, ele deixa isso muito claro, que é ficção, mas que ilustra essa perspectiva que os teólogos da Idade Média já tentavam proporcionar. Né? A ideia de que a realidade, né, o real, é maior do que a realidade. A realidade que a gente vê com nossos sentidos. O real é maior do que isso. Então são elementos assim das histórias que são muito encantadoras. Assim. E as Crônicas de Nárnia, enfim, por si só já tem elementos suficientes para a gente pensar em várias dimensões da nossa relação com Deus, com o outro, com o mundo. Né? Por exemplo, você tem lá um personagem que é o Eustáquio, que lá no Viagem Peregrino da Alvorada, ele que é ganancioso, ele é chato pra caramba. O pior personagem que existiu, muito chato aquele garoto. E ele pega uma pulseira de ouro, adormece com ela e quando acorda ele vira um dragão. Né? E aí é interessante porque ele vai se arrependendo da sua própria existência, né? Ele quer voltar ao convívio com os humanos, mas não pode fazer isso porque ele é um dragão. E até que ele encontra Aslan. E Aslan rasga a sua pele de dragão com as suas garras. E ele diz assim, foi um processo extremamente doloroso, mas quando ele me jogou numa água, né, assim, quando ele tirou essa pele de dragão e a pele de menino apareceu de novo, foi como um novo nascimento. Olha que fantástico, essa maneira de expressar uma experiência religiosa, uma experiência de conversão, né, segundo o cristianismo, um novo nascimento. É fantástico. Então tem muitos elementos, de verdade, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso.